noite a todos. Como monges, basicamente, a nossa função é meditar, servir, estudar. Mas na nossa cultura, na nossa tradição monástica, a gente tem uma conexão muito forte com a natureza. Cultivar, plantar, jardinagem. O nosso mestre Gurudev, ele amava isso. Ele era um perito extremo em tudo. Em botânica, em agricultura. E mesmo quando ele tinha 95 anos de idade, lá em Miami, onde ele deixou o corpo, todos os dias à tarde, alguém levava ele na cadeira de roda e ele ficava dando bronca. Tá errado, planta aqui, faz isso aqui. O pessoal falou, quando ele saía, eles ficavam desesperados. Sabiam que ia levar bronca. Isso veio para o nosso Guruji também, e isso, na verdade, está meio que enraizado na nossa cultura. Claro que aqui nesse ashram, a gente está no meio da cidade, e é um ashram pequeno, então a gente não tem tanta agricultura assim, mas a gente tenta otimizar os espaços. Então a gente tem uma horta, umas árvores, umas bananeiras escondidas, um chuchu nascendo ali perto, no portão, e um negócio assim. Mas é muito legal essa conexão. O meditar quando está próximo à natureza e esse cultivar traz um outro sentido. E gradualmente a nossa intenção é o quê? Tornar esse ashram sustentável e mais ecológico, dentro do possível. Então, a gente tem uns projetos. Então, a gente já colocou esse ano uma cisterna para captar água de chuva, já fez um esquema para captar água de máquina de lavar, e assim por diante. Tem vários outros na lista. Mas uma coisa que estava ainda incomodando para nós, que a gente não tinha aqui, era uma composteira. Porque a gente come um monte de fruta e legumes todos os dias, e quando tem programa, é uma quantidade enorme que vai para o lixo. E era meio que uma dor isso, ver esses negócios sendo desperdiçados. Só que a gente não tinha acertado ainda como fazer. E aí acho que os mestres mandaram uma inspiração divina, um ecólogo que trabalha principalmente com isso e tem um know-how incrível de como fazer, de técnica e de tudo, e ele implementou. Então na semana passada ele comprou uma caixa d'água de 500 litros e fez todo umas parafernálias dentro. Fez um buraco na tampa da caixa, colocou um tubo no meio, colocou uma torneirinha, e ele começou a ensinar como usar. Então a gente pega tudo que a gente chama de lixo orgânico, põe e tem que misturar com serragem para dar uma composição certa de carbono e começar a ter a decomposição. Aquela torneirinha se começar a gerar muito líquido dentro, a mistura não vai sair muito boa, vai começar a cheirar mal. Então aquilo lá é para deixar fluir e aquilo se torna chorume, que é ótimo, é um alimento para as plantas muito poderoso. Biofertilizante. Alguém soprou. E a tampa é para não entrar bicho, inseto, e ele pôs uma telinha em cima da tampa, que é para ventilar. E no meio ele colocou um cano de PVC cheio de furos, que é o aspecto mais importante disso. Porque ele falou que isso tem que ser um processo aeróbio. Ou seja, os micro-organismos têm que respirar para começar a produzir e transformar o que a gente chama de lixo em um tesouro, uma terra extremamente rica, um adubo muito poderoso. Então é uma transformação de algo que era um lixo para algo que era extremamente útil e produtivo.
E vocês devem estar pensando, se fosse para ficar ouvindo de agricultura, de cultivo, eu ia assistir Globo Rural na minha casa. Por que eu ia vir aqui de segunda-feira no Ashram? Ou esse monge patenteou esse negócio e ele vai querer distribuir para todo mundo agora. Não é bem assim. Por que eu estou falando dessa composteira? Porque eu estava mexendo nela e comecei a pensar umas coisas. Nós temos uma composteira em nós ou não? Vocês têm uma composteira ou não? Tem? Uma caixa d'água? E tem muito resíduo orgânico aí ou não? Tem? Ou só na minha tem? Lá na composteira, o que são essas castas? A gente come algo e o resto que não dá para comer, a gente joga fora. A gente tem resíduos também na nossa mente ou não? Armazenado? Sim. E de onde eles vêm? Alguém sabe ou não? Não. Eles não vêm dos pensamentos. Eles vêm das nossas ações. Tudo que a gente faz no mundo em ação, usando os sentidos, usando os 5 sentidos, gera um resultado. A gente tem um resultado bom ou ruim, todas as experiências que a gente tem. Mas, o que acontece? Essas experiências que a gente tem no mundo também geram uma experiência ou uma impressão residual. E ela fica armazenada. Então, todas as nossas ações têm um resultado imediato. A gente sente, deu certo, deu errado, eu fiquei feliz, fiquei triste, ganhei, perdi, mas todas essas experiências geram uma impressão muito profunda e que fica armazenada lá dentro. Então, cada uso do seu sentido no seu dia a dia está gerando uma impressão. Por exemplo, vocês lembram de tudo que vocês viram hoje, ouviram hoje, falaram hoje, tocaram hoje? E a resposta é não. Então, só hoje, olha o tanto que a gente cheirou de resíduo. Em sânscrito, esses resíduos são chamados de sanskaras, impressões, e elas ficam lá. E o que acontece? A gente só acumula coisa boa? Não. Eu só vi coisa boa, só escutei coisa boa, só falei coisa boa? Não. Então, o que acontece? A gente também tem lixo orgânico aqui dentro. E qual o problema, por exemplo, de não ter uma composteira aqui? Não é só que a gente está desperdiçando material que poderia ser transformado, mas se você deixa isso no cesto do lixo por 3 dias para esperar encher o cesto, o que acontece? Que lá fica com um cheiro terrível. Começa a escorrer, aonde pingar aquele negócio, praticamente você tem que quebrar o piso. E essas impressões dentro da nossa composteira, se não são trabalhadas, elas criam um problema nas nossas vidas. Por quê? Porque essas impressões são em forma de sementes. E mais cedo ou mais tarde elas germinam. Elas aparecem. E como a gente tem uma mistura de bom e ruim aqui de impressões, até mesmo alguma experiência boa que você teve e fica armazenada, não necessariamente ela vai ser útil no futuro. Então esse material todo em forma de impressões ou de resíduos aqui dentro, chamado de sanskaras, é uma grande carga na nossa vida. E a gente tem que aprender o quê? Transformar. E essa transformação é muito parecida com esse processo que eu estava olhando nessa composteira. Então a gente tem todas essas impressões e muitas delas são negativas. E mesmo não sendo negativas, muitas são inúteis. A gente tem uma bagagem muito grande nas nossas costas. E como eu faço para mudar? Primeiro ele falou que eu tenho que colocar serragem lá dentro. E o que significa serragem para nossas vidas?
Se eu tenho experiências negativas, se eu tenho coisas acumuladas negativas, eu preciso rebater isso. E o que significa isso? Eu preciso começar a colocar coisas positivas dentro de mim. Isso é a serragem. A serragem vai deixar aquele composto sem cheiro, vai estar lá ainda, mas ele vai deixar sem cheiro e ele vai começar a transformar, ele vai ajudar nesse processo. Então, o que seria para nós colocar essa serragem dentro do que a gente já tem desses resíduos? Alguma ideia ou não? O que é? Boas leituras, mantra, tudo que você puder dar de alimento para você, ele vai reproduzir também a mesma coisa. Legal. Boas companhias, boas leituras, bons ambientes, oração, boa comida. Comida também tem um fator muito importante nisso. Boa comida e assim por diante. Eu coloquei um monte de coisa sem pensar aqui e muito foi negativo. Agora eu tenho que compensar e colocar positivo. É engraçado que ele me falou também o quê? Que a proporção é 3 de serragem para 1 de orgânico. Então para nós é a mesma coisa. Para uma ação negativa, eu preciso de 3 positivas. Para dar uma equilibrada. Para quê? Para não cheirar mal. Mas mesmo assim, isso não é tudo. Tem uma torneirinha lá. Porque se começar a gerar muito líquido lá dentro, não vai ficar bom. Eles têm que abrir para deixar fluir e secar. O que quer dizer isso para nós? Que claro, a gente está se esforçando para transformar. A gente está se esforçando para sermos pessoas melhores. Todos nós, em algum nível. Mas ainda assim, essas impressões às vezes são muito fortes e elas geram sentimentos, geram ações que não são positivas. E esse é o cheiro ruim das nossas vidas. Esse é o líquido lá dentro que desregula a compostagem e desregula nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa cheia de raiva. Essa raiva veio de um sanskara, veio de uma impressão, veio de um resíduo orgânico que estava lá dentro. E a gente começa gradualmente a se habituar a isso, 1 vez, 2 vezes, e aí fica fácil. E assim por diante. Então, esse líquido gerado lá dentro significa todas essas impressões que tomaram uma grande força nas nossas vidas e acabaram se tornando até mesmo um hábito. Dá para entender isso ou está muito complicado? Se tornar um hábito. Raiva, inveja, medo, possessividade e assim por diante. É uma lista muito grande. Todos têm. Todos temos. E é por isso que serve essa torneirinha. Você tem que deixar fluir tudo isso. Mas tem uma coisa. Para onde eu vou fluir isso? Se eu fluir para os outros, vai ser um estrago para os outros. Não posso. Mas se eu deixar lá dentro, minha compostagem vai estragar. Não pode ficar lá dentro. O que eu faço com isso? Alguma ideia ou não? Para onde eu vou fluir isso? Para quem? Não vai distribuir para o seu vizinho. Próxima vez que você vier aqui, eu vou perguntar: o que você tem aí para oferecer hoje? O segredo é oferecer para Deus. Compartilhar. As nossas negatividades para os outros vai ser nocivo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa com raiva. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só se lamenta o tempo inteiro e ele vê ela, pronto, meu Deus, lá vem essa pessoa aí, vai acabar com o meu dia hoje. Ó, a nuvenzinha dela negra, dá para ver de longe já, tem tempestade. Mas engolir isso e ficar dentro de nós também é terrível, isso é uma bomba atômica. Mas qual é o caminho que os mestres dão? Canaliza para o divino. Em oração, oferece. Para Deus não tem diferença se você tem raiva ou se você tem amor. Para Ele importa que você está se conectando e oferecendo. Para os mestres, oferece, compartilha em oração. E isso é esse fluir.
de algo que seria nocivo para dentro de nós, ou algo que seria nocivo para os outros, quando a gente direciona e canaliza para o divino, isso se torna devoção. Isso purifica o nosso coração, isso elimina essas negatividades e essas impressões muito fortes dentro de nós e torna nossas vidas mais puras. E isso é o que transforma. Quando aquele líquido sai da composteira, dentro é ruim, mas quando ele sai nesse fluido dessa torneirinha, ele se torna churume, que é esse tesouro para as plantas. Então a gente tem que transformar nossas negatividades em positividade. Essa é a torneirinha das nossas vidas. Eu tenho que aprender a me conectar mais com o divino, orar e oferecer. Não existe o que eu posso e o que eu não posso. Eu tenho que canalizar, aprender a canalizar tudo. Não deixar nas minhas costas. Transformar, oferecer. Algumas pessoas falam, como eu vou oferecer minha raiva para Deus? Como eu vou oferecer minha tristeza para Deus? A gente tem que oferecer o que tem. Fala, Deus, no momento é isso, eu vou ver se eu melhoro aí as minhas oferendas, mas por enquanto é o que eu posso. Me dá uma ajuda aí, você tem que me dar uma força. A gente tem que aprender a ter mais intimidade, mais relação. E isso vai trazer um alívio tão grande nas nossas vidas. Certo? Tem mais coisa? Tem um monte de item nesse negócio. O que significa tampar? Tem que ficar tampado. O que vocês acham? Por que eu tenho que deixar a composteira tampada? Influências externas. Hã? Influências externas. E como você tampa a sua composteira? Qual é a abertura dela? Um vidro? Tem várias aberturas. E eu tenho que deixar tapado. Qual que é o processo disso todo de transformação? É meditar. E o que significa meditar? Eu tenho que fechar minhas portas. Eu tenho que introverter os meus sentidos gradualmente para que esse processo aconteça. Porque se eu deixo meus sentidos abertos, eu estou o tempo inteiro trazendo mais coisa, mais coisa, mais coisa. E como isso vai acontecer? Então, meditação é o processo de fechar suas portas, de tampar, enquanto esse processo vai acontecer. Deixar esse processo fluir, essa transformação. Fechar a tampa significa fechar os sentidos, introvertê-los. Mas, eu consigo ficar com a tampa fechada o dia inteiro ou não? Não? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que usar os meus sentidos. E é por isso que nessa tampa tinha uma redinha, uma telinha, que era a abertura. E o que significa essa tela? Ela filtra. Não dá para entrar muita coisa. Ela filtra. E o que significa isso para nós? Eu não vou deixar a tampa completamente aberta, mas ela não pode ficar completamente fechada porque eu tenho que viver no mundo. Mas eu tenho que viver com filtro. E o que é filtro? Consciência, em outras palavras, discernimento. O que eu vou colocar para dentro da minha composteira, da minha mente, da minha vida? Essa telinha significa, isso é bom para a minha vida ou não? E quem tem julgamento, a tela é mais aberta, então? Hã? Quem faz julgamento das coisas, a tela é mais aberta, então. Aberta? Pode ser. Mais espaçada? Não, a tela é mais espaçada para quem não vive com atenção. Quem é desatento é inconsciente. Como a maioria de nós o tempo inteiro. A maioria das coisas que a gente faz é por impulso ou meio que no automático. E a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a gente está... Então esse filtro é viver com inteligência, com discernimento em cada instante. Isso é bom ou isso é ruim? Isso vai me levar para onde? Isso vai trazer o que para mim? Essas palavras são úteis. Discernimento, esse é o filtro. Dá para entender?
Dá para aplicar? Dá? Tá faltando alguma coisa? O cano. O cano. Ele colocou um cano de PVC lá no meio cheio de furo. E foi a palavra mais bonita de todas. Esse é o processo aeróbio. O que significa isso? Os bichinhos lá dentro têm que respirar. E esse é o processo mais importante para a nossa composteira. Qual que é o processo mais importante para a transformação nossa? Respiração. É através dela que a gente vai transformar lixo em riqueza. Que a gente vai transformar negatividade em positividade, positividade em divindade. Como? Processo aeróbio. Esse é o segredo da nossa transformação. Todo o resto são ingredientes, mas esse é o segredo. Aquele que aprende a controlar a respiração, trabalhar sua respiração, vai transformar, porque está fazendo o processo aeróbio. Quantos de nós lembra da respiração? Quase nunca. E o que é meditação? É a arte de aprender a trabalhar e regular sua respiração e transformar esse processo aeróbio num processo extremamente otimizado. Para quê? Para acelerar esse processo. Então são algumas coisas juntas que fazem o nosso crescimento dinâmico. A gente falou, boas companhias, boas leituras e bons ambientes, uma conexão maior com o divino, uma relação maior com ele no dia a dia, não só quando é na igreja ou vem no ashram de segunda-feira, mas o tempo inteiro, compartilhar. Introspecção, cuidado ao usar os sentidos, presta atenção, como eu estou usando os sentidos no mundo? Discernimento, mas o mais importante, trabalhar a respiração. Uma coisa que é muito interessante, da mesma maneira que todo esse resíduo orgânico, que a gente chama de lixo, mas agora não é mais lixo, ele não é jogado fora, ele não é desperdiçado, tudo é transformado. Nas nossas vidas também não é eliminar nada, na verdade a gente não elimina nada. A gente fala, eu quero eliminar essa raiva, eu quero eliminar essa negatividade, mas não é eliminar, você não joga fora. Qual é o processo, na verdade? É de transformação, transmutação. Tudo é energia nas nossas vidas, tudo. Só que essa energia foi canalizada de uma maneira que ela se tornou uma energia negativa, uma vibração negativa. Então, o que é o processo de meditação? Transformar essa vibração e essa energia e canalizá-la para algo positivo. Então, a gente diz que eu me livrei disso ou daquilo, daquele hábito, mas não é se livrar, é transformá-lo. E esse é o processo. A energia é uma só. Você fala água do rio, água de gelo, água do mar e água da sarjeta. Pode parecer completamente diferente, mas qual que é o principal componente? Água. Água é a mesma coisa. Então a energia pode ser canalizada e se tornar um hábito negativo na sua vida. A energia pode ser transformada e canalizada e se tornar um hábito positivo. É o que você faz com ela. E o processo de meditação e todos esses outros ingredientes é a arte de transformar o resíduo orgânico ou o lixo orgânico que a gente está cheio em positividade, em riqueza, em tesouro. E tem um outro fator. Tem um tempo de espera. Depois que encheu a compostagem, essa aqui vai demorar para encher agora. Mas depois que ela enche, mais ou menos uns 3 meses para ela se transformar completamente em terra produtiva, em adubo. Ah, não, vai ter espera para a gente também. E para nós, a gente tem que esperar ou não? Tudo na vida a gente tem que esperar. E isso se chama paciência. Isso se chama perseverança.
Entender que tem o tempo certo para acontecer. Quanto tempo eu levei para acumular tudo isso na minha cabeça? Um tempinho. É um tempo esse processo, essa transição. Mas se eu tiver essa convicção de que cada momento está mudando, está transformando, já é diferente, eu sigo confiante. Não é um esperar impaciente ou um esperar... É um esperar convicto. É um esperar que eu sei que estou no caminho certo. Na Bhagavad Gita, o capítulo 2, verso 40, o Sr. Krishna fala: no início desse caminho, desse processo de transformação, não existe nenhum esforço em vão. Qualquer mínimo esforço que você fizer é seu para sempre. E até mesmo um esforço mínimo nesse caminho vai te libertar de sofrimentos incalculáveis. Segue em frente, está tudo certo. Esse é o processo. A gente tem que esperar um pouco, até que se transforme completamente. Mas cada esforço nosso, mas cada passo nosso está transformado, está mudado. No domingo, o Rômulo Baba foi olhar uma outra composteira pequenininha que a gente tinha, que já estava há 20 dias. Faltava tempo ainda. E ele olhou e falou: oh, não tem mais casca, não tem mais nada. Já está tudo misturado, já está escuro, quase que uma terra. 20 dias. Ou seja, gradualmente a nossa transformação vai trazer percepções. A gente vai perceber isso. Gradual. Mas a gente tem que seguir. Porque isso não é só pra gente. O que eu vou fazer com meia tonelada de terra? Não cabe nessa casa, nas plantas. E o que isso vai provavelmente ser feito? Distribuído para os outros. Um material rico vai ser distribuído para os outros para poderem usar nas suas plantas, nas suas árvores, nos seus vasos. E o que significa isso? Essa transformação não é só para a gente. Não é só para eu me sentir melhor e mais feliz e em paz. Mas essa transformação é para os outros. Quanto mais eu trabalhar essa minha transformação, quanto mais eu me ater a esse processo aeróbio, eu vou compartilhar com os outros, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu não vou sair pregando, mas as pessoas vão notar. E elas vão se sentir bem. Não tem pessoas que a gente chega do lado e fala: puxa, eu tenho paz com essa pessoa, eu me sinto bem. E o que é isso? Transformação adiantada. Está quase tudo já um composto lá dentro, uma riqueza. E é isso nas nossas vidas. Esse é o nosso caminho. Que todos estamos seguindo. O que a gente quer das nossas vidas? Lixo orgânico? Ou um tesouro? Ou uma riqueza para nossas vidas e para poder compartilhar com todos? A gente existe para isso. Eu acho que isso o Globo Rural vocês não iam ouvir. Alguém tem alguma pergunta? Hoje não dá para fazer um tour para mostrar a composteira. A pessoa da internet está quieta hoje. Quando ninguém tem pergunta, o nosso mestre fala que são duas possibilidades. Ou ficou extremamente claro, todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, e fala: vou perguntar o quê? Eu não vou perguntar para vocês qual é a opção, para eu não ficar também triste e frustrado. Vamos meditar? Fechar os olhos, por favor. Se possível, mantendo a coluna ereta.
Presta atenção na sua respiração. Observa somente esse ar que entra e sai pelas suas narinas. Enquanto observa a respiração, lembrem-se que não é só a respiração, mas tem alguém que respira por você e te mantém vivo. Tem alguém que cuida de você 24 horas por dia, até mesmo enquanto você dorme. Essa respiração continua acontecendo. Será que a gente não deveria ser um pouco mais grato? Independente das situações que o dia me oferece, eu continuo vivo e respirando. Oh Deus, obrigado. Me ajuda, me ensina a usar cada respiração para mudar, para crescer, para transformar. Um pouco mais, conectem-se com a respiração. Vai deixando o externo de lado. Gradualmente feche a sua tampa. Explora o mundo interior. Todos os seres humanos são compostos de bom e ruim. Mas a diferença é o que a gente faz com essas duas coisas. E esse processo precisa ser feito conscientemente. Através da respiração, não esquece dela, pelo menos nessa prática. Por favor, faça uma inalação bem lenta, longa e profunda. Inspire. Segura a respiração e devagar inclina o seu corpo para frente até onde der, dentro do seu confortável. Exale. Respiração normal e consciente. Curvar significa trazer mais humildade para nossas vidas. Reconhecer que nós não somos o centro das atenções, nem o ponto principal dessa existência. Que essa nossa individualidade não pode ser tão grande e forte, mas ela tem que gradualmente se conectar, se dissolver na unidade. Enquanto a gente tem um ego muito forte, a gente sofre. Curvar significa buscar esse refúgio, essa conexão com essa existência superior, que nos guia, que nos controla, que nos ama. Oh Deus, gradualmente eu começo a entender essa vida e eu percebo o quanto eu já perdi de tempo, o quanto eu já produzi de lixo, o quanto eu te ignorei e enxerguei esse mundo de uma maneira distorcida. Mas eu ainda recebo mais essa sua respiração e eu sei que é para mudar. E eu sei que é uma chance nova. Eu me curvo pedindo ajuda e clareza para usar.
Me ensina a não esquecer mais a minha meta, o porquê eu vivo e existo. E que cada passo seja nessa direção, de crescimento. Não importa, trabalho, família, amigos, que eu não esqueça da minha meta, que eu viva consciente. Me ajuda, me guia. Eu quero mudar, mas sozinho eu não tenho força. Eu quero me libertar dessas negatividades e fraquezas. Mas como eu posso fazer isso por mim mesmo? A sua força e não a minha. O seu poder e não o meu. Eu te ofereço tudo. Bom e ruim não me pertence. Eu quero me libertar. Com sinceridade no seu coração. O que você tem para compartilhar com o divino e com os mestres? Faça um pouquinho disso em silêncio. É uma conversa particular entre você e o divino. Abra um pouquinho o seu coração. Tenha certeza que eles estão te ouvindo e eles querem te guiar e ajudar. Ore um pouquinho. Mais amor, mais amor. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Devagar sentem-se com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, sempre conscientes dela. Não se esqueçam. Ela é o caminho. Ela é a vida. Ela é a presença do divino. Gradualmente a gente vai mudando. Mas é um processo contínuo. Não existe estagnação para quem se esforça. Não existe esforço infrutífero. Sempre há um ganho. Vão prestando atenção nas suas mudanças. Só mais uma vez. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Curvem-se, por favor. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó mestres, meu coração é ainda muito árido, rígido. Sempre atraído para as coisas externas e sempre esquecendo da verdadeira essência do amor, que é a sua presença. Me ensina a sentir um pouco mais de doçura no meu coração e me ensina a espalhá-la em cada momento dessa existência. Se revela em mim para que eu possa compartilhar a sua presença com os todos. Expande meu coração, expande minha visão, expande minha consciência. Chega de pequenez na minha vida, chega de limitações. Me ensina a crescer. Ó Deus, ó mestres. Com sinceridade, todos nós queremos crescer, todos nós queremos amar e ser amados. E isso só é possível com a presença divina. Ele é a fonte do amor. E Ele é mais perto do que a gente pode imaginar. Não existe separação. Seu coração pulsa pela presença dEle.
mais amor, mais amor. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo. Exale. Respiração normal e consciente. Se precisarem mudar as pernas de posição, fiquem confortáveis sempre. Sem esforço, sem tensão. Mas continua com atenção na respiração. E percebe que gradualmente sua mente muda um pouco. Transformação. Nós vamos fazer agora um pouco de respirações mais profundas. Inalando lenta, longa e profundamente pelo nariz, se possível. E exalando lenta, longa e profundamente. Nós vamos fazer alguns ciclos. E lembrem que esse é o exercício mais poderoso para a nossa transformação. Com consciência, com atenção, com amor. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa e profundamente, com amor. Exale, lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Inale, longa e profundamente, enchendo os pulmões de ar. Exale, lenta, longa e profundamente, esvaziando os pulmões. Inale, concentrem-se, amor. Exale, lenta, longa e profundamente, mais amor. Concentrem-se, isso é purificação. Inale. Exale, lenta, longa e profundamente, conscientes. Mais uma vez. Inalação lenta, longa e profunda. E exalação bem lenta, longa e profunda. Sinta a transformação. Inale. Traga mais amor para dentro de si, para a sua vida. Exale. Compartilhe esse amor com todos ao seu redor. A última vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segura a respiração um pouco. Concentrem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Mantenham-se confortáveis, numa postura confortável. E agora leva toda a sua atenção para dentro da cabeça. Concentrem-se entre as sobrancelhas. Como opção, podem pressionar o seu dedo indicador entre as duas sobrancelhas na testa, fazendo uma leve pressão, para permitir uma concentração mais fácil. Segura um pouco. Remove o dedo e leva sua atenção para dentro, nessa direção. Nós vamos meditar um pouco em silêncio, observando interiormente, sem esforço, sem técnica, leves, livres. O tempo de espera. Produtivo.
Tenta. Sinta sua conexão. Medita em silêncio. Mantém sua atenção lá dentro. Só um pouquinho de atenção mais na respiração. Combinando essas duas atenções, na respiração e interior. Fica um pouquinho mais em silêncio, observando. Veja como a sua respiração vai ficando mais lenta e sutil. E observe o que acontece lá dentro. Lembrando que essa meditação não é só para a gente. Nós estamos juntos produzindo uma energia divina, positiva, transformadora para todos. Antes da gente encerrar, eu queria pedir que a gente entoasse o Mahamrutyunjaya Mantra 5 vezes juntos. Ontem uma pessoa próxima a nós teve um AVC e está agora numa situação delicada no hospital, na UTI. Que a gente possa compartilhar nossa energia positiva e divina com ele e com todas as pessoas que cada um de nós sabe que precisa. De conforto, de cura, de coragem, de amor, de alegria, de paz. Nós vamos entoar, para quem sabe, entoa junto. Quem não sabe, continua meditando. Pensando nessas pessoas e compartilhando a sua energia. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhen Pushtivardhanam Urvarukam Iva Vandanan Mrutyur Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhin Pushtivardhanam Urvarukam Iva Vandanan Mrutyur Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhin Pushtivardhanam Urvarukam Iva Vandanan Mrutyur Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhin Pushtivardhanam
Urvarukam eva vandanam mrutyor mukshiyamamrutat. Om Trayambakam yajamahe sugandhen pushtivardhanam urvarukam eva vandanam mrutyor mukshiyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos sejam felizes, que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento, em nenhuma parte desse universo. Que a nossa transformação, que o nosso esforço seja também nossa maior contribuição para a humanidade, para todos ao nosso redor. Que nos tornemos cada vez mais pontos de luz nessa existência. Que o nosso exemplo possa trazer realmente inspiração para os outros. Esse é o caminho, isso está nas nossas mãos. Eu agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade divina e inspiradora. E tentando perceber essa presença divina que habita em cada um de vocês, em mim, em toda parte. E realmente nos torna conectados. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. E boa semana.